Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Eu vos Boa tarde a todos, aqui bom dia e boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso programa, Nossa Evolução, na TV e Rádio Chico Xavier. E começamos na semana passada, estreamos esse programa para tratarmos um pouco, refletirmos sobre a nossa evolução. E hoje, dando continuidade ao que vimos a semana passada, iremos tratar sobre ciclo existencial. Para resumir, a semana passada nós tratamos sobre a nossa evolução, desde a matéria, desde a espiritualidade, os corpos que nós, como espíritos, utilizamos para nos manifestarmos, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e os nossos pensamentos, que é o corpo mental, a escala dos espíritos e como é esse nosso processo, esse desafiador processo de evolução. Hoje vamos tratar sobre nosso ciclo existencial. E o que vem a ser esse ciclo existencial? Nós estamos aqui agora, nessa fase na vida física, né? Encarnados. Mas antes disso, nós estivemos no plano espiritual. Então, a primeira fase desse ciclo existencial é a vida espiritual. A segunda fase é a vida física, ou a vida encarnada. E a terceira fase é o retorno ao mundo espiritual. Por que são fases e é um ciclo? Porque em cada uma dessas fases nós estamos com uma formatação, com uma forma de pensar, com uma forma de ser. E quando passamos a outra fase, nós pensamos e agimos e aprendemos e nos transformamos. Então, cada nova fase desse ciclo existencial completa o nosso processo evolutivo. Então, esse ciclo existencial, ele comporta 3 fases básicas, não é? O nosso antes de nascer, né, que é a primeira fase, a nossa fase pós-nascimento, e a nossa terceira fase, que é pós-morte. Então, nós conseguimos aqui perceber esse ciclo e o quanto que ele é importante no nosso processo evolutivo. Pois bem, antes de nascermos, assim como na sociedade humana, a sociedade extrafísica ou a sociedade espiritual também é composta por comunidades, por espécies de cidades, colônias. E aí os nomes são diversos. A gente vê na literatura espírita o nome como colônia, né? Colônias espirituais. E assim como na sociedade física, no mundo espiritual nós temos cidades ou localidades evoluídas, desenvolvidas tecnologicamente, com valores morais, com cursos aperfeiçoados. E temos também comunidades ou grupos não tão evoluídos, constituído por pessoas ainda com baixo padrão moral, né, com baixo padrão energético e ainda tendenciosos às várias paixões humanas, com vários apegos, que constitui basicamente as zonas umbralínicas, né, ou os umbrais do mundo espiritual. Então, essas zonas também fazem parte e é uma comunidade espiritual. Então, na nossa primeira fase, nós pertencemos a esse grupo ou a essa comunidade. E pertencendo a uma comunidade, nós nos preparamos para ingressar ou mergulhar novamente na vida carnal, na vida física. E esse é um processo um tanto quanto desafiador para a consciência. Quando nós passamos por esse processo de forma consciente.
Esse ciclo existencial é uma forma de observarmos as evoluções e as etapas da vida humana e percebermos o que é importante em cada uma dessas fases e o que nós podemos aprender em cada uma delas. É interessante saber que todos nós, indistintamente, fazemos parte de um grupo evolutivo. Esse grupo evolutivo, ele é composto por pessoas que têm afinidades de ideias, de pensamentos, de emoções, ideias voltadas para um mesmo segmento. E dentro desse grupo evolutivo, nós temos pessoas recém-entradas, saída do reino animal e iniciando a sua primeira experiência, ou suas primeiras experiências na vida humana, e nós temos seres também que já estão saindo da fase humana, que já aprenderam as leis que regem essa fase humana e que se comprometem no processo de auxiliar nós que estamos aqui. E aí, todos nós fazemos parte de grupos evolutivos. Existem milhares de grupos evolutivos distintos, pessoas bem diferentes, de nacionalidades diferentes, de comunidades espirituais diferentes, mas que têm uma certa afinidade. E também esse grupo evolutivo, ele se confunde com o grupo karma. O que é o grupo karma? O grupo karma é a relação de afinidade que nós desenvolvemos uns com os outros em decorrência da lei de causa e efeito. Então, se eu acabo prejudicando alguém energeticamente, essa pessoa também me prejudica de certa forma, em um nível que acaba atrapalhando o meu processo evolutivo e vice-versa, nós acabamos ligados karmicamente. Nós acabamos ligados pela lei de causa e efeito, até equilibrarmos essa relação. E o efeito é contrário, né? Quando pensamos que vamos afastar as pessoas que nos fazem mal, fazendo mal ou se vingando, muito pelo contrário, pelas forças das energias, nós nos aproximamos cada vez mais. E aí requer um equilíbrio, uma reparação, e aí nós somos a primeira tábua de salvação daqueles que nós algum dia prejudicamos ou de quem nos prejudica. Que eles têm uma ligação energética muito forte conosco. Então, aquela pessoa que nos persegue, que nos é classificada como inimiga, na verdade nós somos a ponte dela entre o desespero, o fracasso total e o sucesso e a evolução. Porque quando tivermos qualificação e capacidade, nós seremos os primeiros a conseguirmos ajudá-la. Então, aqueles que se dizem nossos inimigos, talvez serão os primeiros beneficiários da nossa ajuda, quando nos tornarmos capazes de assistir, ajudar e contribuir com o outro. Então, entender que nós fazemos parte de um grupo evolutivo é compreender que nós não estamos sós. Nós temos pessoas altamente capacitadas dentro do nosso grupo, que sempre irá nos assistir, nos ajudar, mediante o nosso esforço. A lei do esforço, a lei do trabalho duro e a lei do maior esforço, ela vigora de forma plena no mundo físico e espiritual. Se você se dedica, se você batalha, se você luta, você corre atrás, você inevitavelmente consegue galgar novos patamares e inevitavelmente você chama a atenção das pessoas que podem lhe ajudar. Então, o querer, a vontade, como já tratamos, que é uma das forças da alma, e essa vontade posta em prática, ela é capaz de chamar a atenção de pessoas e seres que podem contribuir com o seu processo evolutivo. E dentro do nosso grupo karma, sempre há pessoas em níveis melhores que nós, que naturalmente virão em nossa assistência. Mas não é aquela assistência pacífica ou passiva, onde nós só aguardamos o auxílio. É preciso que façamos nossa parte. E aí sim nós começamos a chamar a atenção, e com esse nosso farol aceso, né, de que quero ajudar, de que estou me esforçando, nos unimos com o nosso grupo e conseguimos um desempenho muito melhor da nossa intenção, do nosso processo de crescimento. Por exemplo, em uma das encarnações nós podemos ter ajudado as pessoas com abortos, né?
E nessa encarnação começamos aí por uma missão de tentar criar um orfanato. Estamos lutando muito forte, com muita força, com muito vigor, para criarmos esse orfanato, para equilibrar karmicamente os nossos desequilíbrios, mas também para contribuir para um lar para aqueles que não têm um lar ou uma família, né? E quando as pessoas do nosso grupo percebem esse nosso esforço, inevitavelmente eles começam a intervir e a nos auxiliar, e isso dá força e você acaba cumprindo bem essa sua missão e esse seu papel. Então nós jamais estamos só. Nós pertencemos a um grupo evolutivo, e esse grupo evolutivo primário é a nossa família, não é? Nossa família de primeiro contato ou de primeiro grau, os pais, irmãos, avós, e também a nossa família um pouco mais ampla, que é a nossa família espiritual, que são as pessoas que são conectadas conosco em ideias, emoções, que têm uma certa afinidade conosco. Então, o grupo evolutivo é uma super família, é uma família gigante, enorme, espalhada pelo mundo todo, mundo físico e não físico. Então, caso eu vá para a Europa, para o Ocidente, para o Oriente, ou países aí que eu ainda não conheço, eu corro sério risco de reencontrar pessoas afins, porque elas estão espalhadas em todos os lugares, inclusive no mundo espiritual, né? No mundo espiritual também da mesma forma. Eu tenho familiares, amigos, né? Pessoas que por afinidade estão sempre próximas e dispostas a nos ajudar de acordo com o nosso nível de esforço. Esse nosso grupo evolutivo, e aí convém a gente saber, dentro do grupo evolutivo tem pessoas começando a exercer, ingressando na fase humana, ainda um tanto quanto brutalizados pela fase, advindo da fase animal, e outras pessoas no meio termo, e outras tantas já em um patamar evolutivo avançado, que já conhece o processo de evolução humana e já desempenham bem as suas missões e já conseguem orientar os outros. Isso traz para a gente um questionamento bem interessante, que é saber, dentro do nosso nível evolutivo, onde é que nós estamos. Nós estamos mais próximos da animalidade, ou seja, em um nível inicial ainda da experiência humana, ou nós já estamos em um nível um pouco mais avançado. E é interessante esse questionamento, porque nós precisamos ser realistas quanto à nossa posição nesse quadro evolutivo, porque sabendo a nossa posição, nós saberemos qual a melhor estratégia para avançarmos e também para auxiliarmos aqueles que estão em um nível um pouco abaixo de nós. Porque é nosso compromisso ajudar quem está em um nível um pouco abaixo e também ser ajudado ou assistido por quem está em um nível acima. Então, precisamos desse nível de sinceridade, porque a covardia é uma das piores características humanas que a gente pode ter, e muito contraprodutiva e anti-evolutiva. Então, nós temos que ter coragem de nos enfrentar, nos aceitar como estamos e como somos, e a partir daí ver se podemos mudar e começar a batalhar nesse sentido. Pois bem, antes de reencarnarmos, é interessante a gente saber que a gente faz parte de um grupo evolutivo, e esse grupo evolutivo ele pode ser ampliado ou diminuído de acordo com as nossas práticas na vida humana, através da lei de causa e efeito. No mundo espiritual, perceberam que nós, como seres humanos, estamos reencarnando e repetindo ainda muitos erros. Por exemplo, na minha última encarnação, a título de exemplo, fui boêmio, não é? Acabei perdendo a minha parte da minha vida, entregue aos vícios, não é? Ao álcool, à bebida. E aí, pronto, desencarno, retorno. Aí nessa encarnação lá vou eu de novo, indo pelos mesmos caminhos. Então isso é muito contraprodutivo, né, e anti-evolutivo, repetir os mesmos erros. Para evitar que nós venhamos a estar repetindo sempre os mesmos erros, atrasando o nosso processo evolutivo,
Algumas comunidades espirituais criaram os cursos intermissivos, ou os cursos de aprimoramento, que é uma espécie de vestibular para a gente encarnar. Esses cursos intermissivos, eles têm critério para você poder fazer parte. Você já tem que ter largado o seu ego grande, né? Seu superego, que é de pensar só em você. Você já precisa estar predisposto a pensar no outro e compreender a importância de você ser útil ao outro e o quanto isso também é importante para nós. Então, no curso intermissivo, as primeiras aulas são sobre os erros que nós cometemos nas outras vidas. Cada um vai relatando, né, nesse grupo, o que foi que cometeu de errado nas últimas vidas, a fim de tomar consciência do quão atrasados ou quão ainda não evoluídos estamos, na tentativa de pensarmos em estratégias para termos uma vida um pouco mais produtiva. Quando nós reencarnamos, já fazendo parte... sim, é interessante frisar também que nós só conseguimos fazer parte desse grupo, desse curso intermissivo, quando nós já passamos pela segunda morte. Ou seja, quando nós já temos lucidez no mundo espiritual, a gente acorda de fato no mundo espiritual. Então aí nós temos, é um pré-requisito necessário para participar do curso intermissivo. E para participar desse curso também é interessante que você tenha características éticas. Sem o mínimo de ética, que é respeito ao próximo, né, você não preenche os requisitos essenciais para fazer parte desses estudos. E também um tanto quanto força de vontade, o querer, né, a vontade e muita disposição, porque são muitas coisas para estudar. Quando nós reencarnamos e já fizemos parte de grupos desses cursos existentes, nós temos o que se chama de síndrome do estrangeiro. Nós temos uma certa abstinência, uma falta, uma saudade. É aquela criança um pouco deslocada, que ela tem dificuldade de se enturmar, que ela acha que sempre vai vir alguém para levá-la, que ela não está no lugar certo. Então, são sintomas de pessoas que participaram desses cursos. E, normalmente, são pessoas muito racionais, um pouco mais preocupada com o outro do que consigo mesmas. E aí ela passa por essa difícil fase na infância, e às vezes isso vai até para a adultidade, que é essa sensação de se sentir deslocada deste mundo, porque ele está sentindo falta da vivência na espiritualidade e do contato com aquelas pessoas que têm o mesmo grau ou o mesmo nível de maturidade e evolução que ela. Então, ao reencarnar aqui, ela acaba sentindo falta. O bom nesses cursos que fazemos antes de reencarnar é que nós já pesquisamos a vida humana. Então, nós nascemos um pouco mais preparados para a vida humana. A gente não vai só seguindo de forma mecânica e automática. Nós estudamos os encarnados a uma espécie de estágio. Então, você acaba visitando seus pais, você visita amigos, pessoas, para observar, ver as características que eles têm, se aquilo vai potencializar a sua evolução ou não. Então, é feito vários estudos de campo, né? Estudos de observação. Inclusive, são feitos estudos também em outros planetas, né? Não só no nosso, mas em outros, a fim de observar a cultura, a forma como eles agem, o progresso, para ver se de alguma forma nós conseguimos introduzir na nossa sociedade humana conceitos evolutivos e posturas que nos tragam, nos favoreçam o nosso processo evolutivo. Então, nós já reencarnamos, quando passamos por esse curso, com uma predisposição muito grande para pesquisa, para leitura, há uma certa sede de conhecimento, para que nós possamos nos expressar. Então, nós precisamos de uma leitura um pouco mais avançada, de entender como é que a linguagem funciona, para também aprendermos a nos expressar. Esse curso evolutivo, ele potencializa a nossa evolução, esses cursos intermissivos. Então, é a mesma coisa de estarmos na vida física, como estamos agora,
e precisarmos administrar melhor as nossas finanças e nos submetermos a um curso, né, de educação financeira, a fim de ampliar o nosso conhecimento e o nosso domínio sobre essa matéria. Então, para nós, é mais fácil, né, passar por esse curso e reencarnar. Você tem um pouco mais de chances de acertar no seu processo evolutivo. Chega a ser mais fácil a vida? Não necessariamente, porque ao reencarnarmos, nós entramos em contato com todos os nossos vícios e sensações das outras encarnações. Porque no mundo espiritual, nós só temos o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Nós não temos o corpo físico e nem o energético. Então, nós não sentimos muitas necessidades como aqui, né? A necessidade de alimentação, sexualidade, a questão da adrenalina, atividade física, que são necessárias e podem despertar vontades e memórias de vidas passadas, tentando nos levar a reviver o que nós já vivemos. E isso não é tão bom porque chega a ser uma perda de tempo gigante. Então, não chega a ser mais fácil, porque quando você passa por um processo de vida de forma mais consciente, a nossa tendência é a gente sofrer um pouco mais, porque a gente percebe os desajustes na gente, nos outros. Isso gera na gente uma preocupação em se melhorar, às vezes uma ansiedade, né? Uma rejeição pela vida, um distanciamento. E aí a gente passa por todos esses conflitos até a gente se rearranjar e começar a produzir conhecimento, a trazer novas informações e começar a contribuir com a evolução do próximo. Aí a gente começa a se reequilibrar. Mas, hora ou outra, a gente entra em alguns desafios que são normais, né? Enfrentar os erros do passado, às vezes estar exposto a vícios que nós já tivemos, porque o fato de a gente passar por um curso antes de reencarnar não nos torna santos nem perfeitos, né? Só nos dá um pouco mais de lucidez. E aí nós encarnamos, testamos, pomos à prova tudo que a gente aprendeu, aprendemos um pouco mais, retornamos para a vida espiritual. Lá nós fazemos o balanço do que nós conseguimos de útil ou não, para nos prepararmos para a próxima encarnação. E o objetivo da evolução é um só. Há um conceito um pouco complexo, que é de energia imanente. É como se nós vivêssemos dentro de um aquário, né? E a energia imanente fosse a água por onde nós permeamos. É de onde nós tiramos a nossa energia através do oxigênio, né? E também nós tiramos energia com o nosso corpo, processamos essa energia e devolvemos essa energia para as pessoas. Só que nós fazemos isso de forma inconsciente. A evolução, ela é exatamente você dominar esse processo energético. Aprender a dominar, aprender a sentir, aprender a utilizar de forma evolutiva. Então, os nossos empecilhos à evolução é a ignorância e os nossos sentimentos ainda primitivos. É a ganância, o medo, né? Então, tudo isso vai direto nas nossas ações, nas nossas tomadas de decisões, que acabam nos limitando a evoluir e nos impossibilitando de crescer muito mais. Nesses cursos que fazemos antes de reencarnar, nos ensinam a eliminar a repetição de atos inúteis. E aí cria-se até um jargão: o que não presta mesmo. Se beber não presta mesmo, então tem que parar, não tem que ter desculpa. Se você já compreende isso e faz e retorna, isso é corrupção, você está se corrompendo. Então, evoluir primeiro é você eliminar atos inúteis. E o que é atos inúteis? É aqueles que não lhe levam a lugar algum do ponto de vista evolutivo. Não te aproxima de você mesmo, não te auxilia a entender a vida e muito menos a ajudar a si e aos outros. Esses cursos também, eles despertam em nós uma intenção lógica e um gosto muito sadio de ajudar os nossos semelhantes. Então, é uma das coisas que mais desperta na gente. A gente já nasce com um senso de querer ajudar. Seja a natureza, que também são nossos irmãos, né, energeticamente,
as plantas, os animais, os minerais são formas evolutivas, é o nosso passado, né? Então, essa vontade de preservar a natureza, de cuidar dos outros irmãos já na fase humana, de não ser tão agressivo, de não ser a favor de guerras, de não ser a favor de armas, de nada, nem de uma motosserra você ser tão favorável, porque é uma forma de agressão à natureza, dadas suas devidas proporções e necessidades, né? E também esses cursos, eles nos ajudam a melhorar o nosso desempenho evolutivo. E esse desempenho evolutivo tem que ser a nossa prioridade. Ou seja, sermos o melhor que pudermos para que nós possamos continuar esse nosso processo de crescimento, largar essas cargas de sofrimento, de sentimentalismo que a gente tem, que são totalmente inúteis ao nosso processo evolutivo. Ora bem, o que de útil pode acontecer em guardarmos rancor das outras pessoas? O quanto é que a gente cresce com isso? Penso que nada, né? Basta se observar para perceber que não tem valor evolutivo algum, né? E há pessoas, a gente, observando no dia a dia, e até nós mesmos, muitas vezes, que adoram a briga, né? O desafiar o outro, e isso não traz, de forma alguma, evolução, não te aproxima de forma alguma dos teus projetos pessoais de evolução. E é interessante também nós termos uma sinceridade, uma autossinceridade e se analisar sempre para identificarmos em nós a questão do orgulho, né, do egoísmo, a ganância, os medos e como esses sentimentos acabam interferindo nas nossas decisões e em nossas ações, capazes ou não de proporcionar evolução a nós e a quem está ao nosso redor. Então, antes de encarnarmos, nós temos aí o nosso grupo evolutivo e temos também esses cursos. Então, é interessante que se nós não participamos ainda desse grupo evolutivo, que às vezes é 1% da população, ainda é uma porcentagem muito baixa, porque as pessoas dão mais atenção às suas paixões e não ao seu aspecto racional. Então, se nós não damos tanta atenção ao nosso aspecto racional e a ajudar os outros, nós não ganhamos a senha, não preenchemos os requisitos de participarmos desses cursos. E assim, no mundo espiritual, não é como aqui na Terra. Lá existe discriminação propriamente dita. Você vai para as zonas ou para as comunidades de acordo com a sua vibração energética. Não tem choro nem vela. Aqui você ainda consegue permear pessoas de grau elevado em moralidade, convive com pessoas de grau baixo de moralidade sem nenhum problema, pessoas com energias pesadas e tudo mais. No mundo espiritual há um certo isolamento por afinidade. Então, às vezes eu tenho um grau ou estou em um patamar evolutivo. Quem está em outro patamar evolutivo muitas vezes nem consegue me enxergar no mundo espiritual. Então, nós precisamos começar a preencher os requisitos para frequentarmos esses cursos ainda aqui, encarnados. E passando a se preocupar com os outros, começar a pensar um pouco mais, exercer o nosso lado mais humano e menos animal, nós passamos a dominar um pouco mais as nossas energias, as nossas vontades e intenção, a gente começa a mapear, entender se elas são evolutivas ou não, e com isso nós conseguimos fazer parte desses cursos e voltar com menos drama para essas vidas, né? Em nosso próximo encontro, nós iremos tratar sobre a desativação desse corpo físico, né? Ou do corpo energético, ou das nossas energias, que é o corpo humano, somático. E como isso interfere no nosso processo evolutivo, e como é, de certa forma, esse retorno ao mundo espiritual. E assim, o processo de planejamento da nossa encarnação não é feito só por nós. Quando nós somos já esclarecidos e temos evolução dentro do nosso grupo evolutivo, nós somos responsáveis pela nossa programação existencial
e pela programação existencial daqueles que não têm discernimento ainda, que não têm consciência, que não entendem o processo da vida. Já quando nós passamos a ter níveis de conhecimento, de esclarecimento, entendemos a dinâmica dessa complexa ferramenta, que é o processo evolutivo, nós passamos a atuar como professores, né? Como professores e orientadores. Então, a maioria dos seres encarnados, eles passam por esse processo de programação existencial de forma inconsciente. Essas decisões são tomadas por seres um pouco mais evoluídos dentro do nosso grupo evolutivo, conhecendo as nossas realidades, as nossas necessidades, né? E os nossos potenciais. Então, quando nós não participamos, seres mais esclarecidos tomam a decisão por nós, que nós ainda somos, a grande maioria, ainda incapazes de compreender esse dinâmico e complexo processo e de tomarmos decisões acertadas no sentido de planejar nossa próxima encarnação. Mas quando já participamos desses cursos, nós já temos um certo discernimento. E tendo esse certo discernimento, nessa mesma encarnação, você já começa a programar a próxima. Ora, se eu tive tais e tais desafios nessa encarnação, é interessante que eu já comece a estudar essas dificuldades para ir sanando e formando no meu corpo espiritual. Se eu só levo as minhas emoções e os meus pensamentos, e o conhecimento fica no pensamento, não no corpo físico, né? Então é interessante que você aprenda essas habilidades. Ora, nessa vida eu tenho dificuldades econômicas. É interessante que se estude como é que funciona a questão econômica nesse planeta, né? A fim de que você otimize a sua próxima encarnação, não passe por tanta dificuldade e não perca tanto tempo na preparação, em vez de já estar auxiliando. Sem muita ansiedade, mas de forma lógica. Então, cada um precisa perceber em si as suas dificuldades e começar a montar estratégias para combater essas dificuldades e também ver as suas qualidades, que nós temos inúmeras qualidades também, e otimizar e aplicá-las, né? E com isso a gente consegue uma evolução muito melhor, muito maior. E também, quando nós nos preparamos para encarnar, depois entramos nesse corpo físico, né, desde a concepção, e vivemos aqui uma média de 70 anos, 70 a 90, cada ano tem aumentado um pouco mais nossa expectativa de vida, então a gente precisa fazer uma preparação existencial baseada nesse tempo médio de vivência, né? Nos planejando para a terceira idade, quando estamos mais limitados, e também nos prepararmos para o retorno ao mundo espiritual, porque esse retorno ao mundo espiritual, ele também pode ser preparado, né? Mas tudo isso, esse ciclo existencial composto pela nossa volta ao mundo carnal e o nosso retorno ao mundo espiritual, ele fecha um ciclo de existência que é uma espécie de temporada de aprendizado, né? E depois a gente faz o balanço do quanto aprendemos, do quanto que do nosso planejamento anterior foi executado, quanto que nós conseguimos aprender de fato e o quanto nós conseguimos aí de fato errar também. E sem ter muito medo de errar, porque faz parte do processo, né? Então aqui eu esclareço um pouco sobre esse nosso ciclo existencial, para que nós possamos entender como é que funciona e, entendendo como funciona, tomarmos decisões que facilitem os nossos próximos ciclos existenciais. Ou seja, todos nós que estamos aqui encarnados, nós estamos no meio de um ciclo existencial. Nós estamos na vida física e retornaremos ao mundo espiritual. Agradeço a todos aqui, a equipe Ivan, Farias e Ribamar, que nos honra aqui com essa conversação, a fim de esclarecermos um pouco sobre o nosso processo evolutivo e a nossa evolução, que é a nossa prioridade maior nesse planeta, nessa dimensão e nessa fase de nossas vidas. Então, nossa maior missão é a nossa própria evolução. E com isso, nós também trazemos a evolução do próximo.